Era para ser só mais uma corrida. Uma jovem de vestido dourado, maquiagem borrada, fugindo de uma festa de gala. Murilo não fazia ideia de quem ela era. Só viu o nome no aplicativo, Laura. Ela entrou no carro sem dizer nada, sentou no banco de trás e abraçou uma mochila pequena, como se estivesse segurando o próprio coração. Murilo ligou o rádio para quebrar o silêncio, mas algo nele dizia que aquele silêncio falava mais do que qualquer música. Por que uma garota que parece ter tudo correria de um lugar onde todos querem estar? O que uma herdeira de família rica carrega em uma mochila abraçada como se fosse a última coisa que importasse no mundo? A resposta é simples: ela carrega o que o dinheiro nunca comprou: liberdade, saudade e lembranças que ninguém entende. Às vezes, o que sufoca não é a ausência, mas o excesso. E Laura, no fundo, só queria respirar fora da bolha que chamavam de paraíso. Murilo manteve o olhar na estrada, mas sentia os olhos dela tentando encontrar coragem para falar. A mochila no colo tremia de leve, como se protegesse algo frágil. Um caderno caiu pela abertura mal fechada. Ele viu por um segundo, desenhos, muitos, quase infantis. Castelos enormes, jantares frios, olhos tristes atrás de máscaras douradas. Laura percebeu e tentou esconder, mas Murilo, com voz calma, disse: "Minha filha também desenha quando o mundo pesa demais." Laura olhou para ele pela primeira vez. Não com arrogância. Com surpresa. Ninguém nunca entendia. Naquelas palavras simples, ela ouviu algo que nunca escutou nos corredores de sua mansão: empatia. Ela é autista, Murilo completou. Desenha o que não consegue dizer. O silêncio entre eles virou ponte. Laura abriu a mochila, tirou o caderno e o colocou no banco da frente. "Esse aqui é tudo que eu não pude falar para ninguém até hoje." A estrada seguia escura, mas ali dentro, naquele carro velho, algo começava a se iluminar. Talvez os dois precisassem um do outro, mais do que imaginavam. E nenhum dos dois sabia que aquele era só o começo. Murilo estacionou o carro em frente ao restaurante mais caro da cidade. A fachada era toda de vidro fumê, com letreiros dourados que refletiam as luzes da avenida. Laura desceu primeiro, arrumando o cabelo que o vento da estrada tinha bagunçado. Murilo hesitou. Olhou para as próprias roupas: jeans surrado, camiseta preta desbotada e tênis que já viram dias melhores. Passou as mãos nos bolsos, ajeitou o cabelo e saiu também, com passos mais lentos. Ela sorriu. "Quero te agradecer pelo que fez ontem. E por hoje também. Você não sabe o quanto me fez bem." Murilo sorriu de volta, discreto. "Só dirigi. Você que falou tudo o que precisava." E foi a primeira pessoa que ouviu de verdade. Os dois caminharam até a entrada. Um segurança abriu a porta para Laura, mas fechou quando Murilo tentou passar. "Senhor, o traje dele não está dentro do padrão. Temos uma política aqui." Murilo parou. Não disse nada. Laura girou sobre os saltos e voltou 2 passos. "Ele está comigo." "Mesmo assim, senhorita, precisamos manter o padrão. O gerente pode abrir uma exceção, mas..." "Não tem exceção. Ou a gente entra junto, ou não entra ninguém." A tensão ficou no ar como fumaça. Murilo já conhecia aquele tipo de olhar. Já foi barrado em lugar assim antes. Só que agora não era só sobre ele. Era sobre o que Laura estava tentando provar para si mesma. O gerente chegou rápido, um sorriso falso no rosto. "Desculpem o mal-entendido. Claro que podem entrar." Laura olhou para Murilo. Ele balançou a cabeça, quase imperceptível. "Tá tudo certo. A gente pode comer em outro lugar." "Tem certeza? Você me chamou para jantar, né? Não para ser julgado por um pedaço de pano que eu visto." Minutos depois, estavam sentados em um trailer de feira, dividindo um pastel de queijo e um copo de caldo de cana. Murilo riu alto pela primeira vez. "Você já comeu isso na vida?" "Não. E agora me pergunto por que não." "Você tá começando a descobrir que o mundo real tem gosto." Ela deu mais uma mordida e olhou ao redor. Mesas de plástico, gente rindo, crianças correndo. Tudo tão diferente do que vivia, e ao mesmo tempo, tão mais leve. "Murilo, você é a primeira pessoa em muito tempo que não me trata como um projeto." "Como assim?" "Todo mundo quer moldar quem eu sou. Me dar conselhos, apontar o dedo, achar que sabem o que é melhor para mim. Mas ninguém nunca perguntou o que eu queria."
Nem meu pai. Murilo bebeu o caldo de cana devagar. E o que você quer? Laura demorou a responder. Olhou para o céu escuro, onde a lua parecia bem mais próxima dali do que na sacada do apartamento dela. Eu quero poder respirar, sem parecer um erro. O silêncio voltou, mas agora era confortável. Laura mexia no copo com um canudo, distraída. Sabia que eu sonhava em ser professora de crianças? Murilo arqueou as sobrancelhas. Ué, e por que não foi? Por que não dá lucro? Pelo menos segundo meu pai. Ele mede tudo por dinheiro. Ele não sabe fazer de outro jeito. Murilo pensou na filha, Alice. No quanto batalhou por uma vaga em escola pública com apoio. No quanto precisou implorar por algo que deveria ser básico. Se você tivesse dado aula para minha filha, eu apostaria nela no mundo. Laura engoliu em seco. Era raro ouvir que alguém acreditava nela. Murilo nem a conhecia direito, mas falava como se a visse de verdade. O celular dela tocou. Era o pai. Terceira ligação da noite. Ela desligou sem atender. Murilo percebeu, mas não comentou. Sabia que aquele toque vinha carregado de mais do que controle. Vinha com medo, com cobrança disfarçada de preocupação. Vai ter problema se você não voltar hoje? Já tô em problema só por estar com você, Murilo. E quer saber? Pela primeira vez, isso não me assusta. O pastel acabou. O caldo também. Mas os dois continuaram ali, sentados, como se o tempo tivesse perdido a pressa. Gente passava, ria, dançava ao som de uma música que vinha de um violão distante. Laura tirou uma moeda do bolso e entregou para Murilo. Para dar sorte. Você acredita nisso? Não. Mas gosto de acreditar que algumas coisas têm sentido, mesmo quando a gente não entende na hora. Murilo olhou a moeda. Era uma de R$1, comum, gasta. Mas naquele momento, pareceu pesada como um presente. Eu guardo. Vai que um dia ela me leva de volta para algum lugar bom. Eles não sabiam ainda, mas aquela janta que nunca aconteceu, foi a que mais alimentou os dois. Por dentro, a chuva começou devagar, fina, quase imperceptível. Mas bastaram 15 minutos na estrada para o céu desabar. Murilo apertou o volante com força. Os limpadores do para-brisa mal davam conta. A estrada que levava ao interior, onde Laura queria passar a noite longe de tudo, virou um borrão de água, farol e medo. Tá ficando perigoso. A gente devia parar. Laura olhou pela janela. A escuridão dava lugar a um campo aberto, com um posto de gasolina abandonado à frente. Ali. Vamos ali. Murilo desviou o carro para o acostamento e entrou com cuidado no pátio do posto. O prédio tinha telhado ainda inteiro e um escritório com as janelas quebradas, mas era abrigo. Desligou o motor. O barulho da chuva dominou o ambiente, preenchendo o silêncio entre os dois. Você acha que a gente vai ficar preso aqui por muito tempo? Perguntou ela, tirando o cinto. Com essa chuva? Talvez até de manhã. Ótimo. Ela não disse isso com ironia. Disse como quem desejava aquele intervalo. Um momento fora do mundo. Murilo saiu do carro, deu a volta com uma lanterna e ajudou Laura a entrar no pequeno escritório. Estava empoeirado, mas seco. Encontraram 2 cadeiras jogadas num canto e limparam com pedaços de papel. Sentaram. A luz do celular era a única coisa que iluminava o lugar. Odeio trovão. Ela murmurou, abraçando os joelhos. Minha filha adora. Ela conta os segundos entre o raio e o som. Diz que é como ouvir o tempo. Laura sorriu. Ela deve ser incrível. É o que eu tenho de mais bonito. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, falou baixo. Meu pai não sabe o nome da minha cor favorita. Nunca viu meus desenhos. Não sabe qual foi a última série que eu assisti. Murilo olhou para ela. Mas sabe o número da sua conta. E sabe manipular qualquer sentimento, menos afeto. Ele compra tudo. Até arrependimento. Lá fora, a chuva batia no telhado com força. Por dentro, era como se algo estivesse desabando também. Laura abriu a mochila e puxou um lanche embrulhado num guardanapo de papel. Peguei escondido no trailer. Achei que a gente ia precisar. Murilo aceitou com um sorriso.
Você pensa em tudo, né? Só não pensei em como ia ser difícil voltar para casa depois de te conhecer. A frase caiu como um trovão entre os dois. Ele demorou a responder. Você sabe que esse mundo que eu vivo não é feito para você. E o meu não foi feito para mim. O relâmpago iluminou o ambiente por um segundo, revelando os rostos cansados, mas abertos. Sem máscaras. Só gente tentando encontrar algum lugar onde caber. Quando Alice nasceu, eu achei que nunca ia dar conta. Murilo começou, olhando o chão. Minha mulher me deixou quando ela tinha 2 anos. Disse que não aguentava. Que queria viver. E eu achei que não era suficiente. Mas aí ela começou a desenhar. Eu pendurava tudo na parede. Como se fosse um mapa de onde eu estava errando. E quando vi, estava seguindo os desenhos dela para me achar. Laura ouvia em silêncio. O frio fez ela se encolher um pouco. Murilo tirou a jaqueta e ofereceu. Ela aceitou, sem dizer nada. Você não errou, Murilo. Talvez não. Mas errei em acreditar que minha vida ia se limitar a isso. A rodar dia e noite, pagar conta, ver a menina crescer de longe por causa de trabalho. Eu nunca pensei que alguém como você fosse parar no meu carro. Nem eu pensei que alguém como você fosse me escutar de verdade. Ela olhou para ele. Será que duas pessoas tão diferentes conseguem andar na mesma estrada? Se estiverem indo pro mesmo destino, por que não? Os dois riram. Não porque fosse engraçado, mas porque havia verdade. A madrugada passou devagar. A chuva foi diminuindo aos poucos. Laura adormeceu com a cabeça no ombro de Murilo, como se ali tivesse encontrado um lugar mais seguro do que qualquer quarto luxuoso. Ele não se mexeu. Apenas ficou ali, ouvindo a respiração dela e pensando em como a vida é estranha. Às vezes, o que você mais precisa tá dentro de um carro velho, num posto abandonado, enquanto o mundo inteiro dorme. Ele olhou o celular. 2 da manhã. Uma notificação apareceu. Chamada perdida, pai. Murilo não acordou Laura. A tempestade já tinha passado lá fora. Mas ali dentro, algo só estava começando. O sol já começava a surgir no horizonte quando Murilo sentiu Laura se mexer. Ela despertou devagar, os olhos ainda pesados da noite anterior. Que horas são? Perguntou, com a voz rouca. 6h20. A chuva parou. Laura olhou em volta, como se por um instante tivesse esquecido onde estava. Depois, sorriu. Acho que dormi no seu ombro. Dormiu sim. E roncou um pouco. Ela riu, puxando a jaqueta dele contra o corpo. Mentiroso. Saíram do posto devagar, ainda meio sonolentos. O dia nascia calmo, mas com o tipo de calma que antecede algo maior. Murilo já tinha essa sensação no estômago. Algo não estava certo. Confirmou quando viu o SUV preto parado na entrada da estrada, faróis acesos. 2 homens de terno encostados na lataria. Laura parou de andar. Ele achou a gente. Murilo a olhou com firmeza. Você quer ir? Ela respirou fundo. Eu vou ter que enfrentar ele uma hora ou outra. Acho que chegou a hora. Assim que chegaram perto, os homens se aproximaram, educados demais para não parecerem armados. Senhorita Laura, seu pai está esperando. Murilo ficou ao lado dela. Eu vou com ela. Lamento, senhor. O convite não se estende. Laura se colocou entre eles. Ou ele vai comigo, ou eu não entro nesse carro. Um dos homens tocou o rádio no ombro e murmurou algo. 2 minutos depois, um segundo carro chegou. E dele desceu Henrique, alto, impecável, expressão dura. O tipo de homem que fazia uma sala silenciar com um aceno. O tipo de pai que achava que presença era sinônimo de poder. Laura caminhou até ele, devagar. Você mandou seguranças atrás de mim como se eu fosse um objeto roubado. Você sumiu, Laura. Eu estava preocupado. Mentira. Você estava irritado por não ter controle. Henrique olhou para Murilo, avaliando-o com um olhar que misturava desprezo e indiferença. Esse é o motorista. Esse é o homem que me escutou. Que me tratou como filha mesmo sem ser pai. Você está sendo emocional. Não é a primeira vez. E talvez por isso eu esteja viva. Porque alguém me deixou sentir.
Henrique se aproximou de Murilo. Tirou uma carteira do paletó e puxou um cheque. Preencheu ali mesmo, com a caneta que tirou do bolso interno. Isso deve cobrir qualquer coisa que ela tenha te feito passar. Férias, combustível, o tempo perdido. Murilo não pegou. Nem olhou o valor. Eu não trabalho por caridade. E o que sua filha me deu vale mais do que qualquer cifra aí. Henrique insistiu. Aceite. Não tem por que dificultar. Murilo pegou o cheque. Rasgou no meio. Depois em 4. Entregou os pedaços na mão dele. Você quer pagar alguém para limpar o que você não teve coragem de ouvir. Mas não dá para comprar o que sua filha está buscando. Henrique respirou fundo, tentando manter a compostura. Você é só um motorista. Talvez. Mas sou um pai. E isso me ensinou a escutar até o que não é dito. Laura lutava contra as lágrimas. Aquela era a primeira vez em anos que via alguém enfrentar o pai dela sem medo. Pai, eu não tô fugindo. Tô me encontrando. E se você não consegue ver isso, então eu não sou o problema. Henrique a olhou com frieza. Você vai voltar para casa. Nós vamos resolver isso. Com calma. Longe de influências erradas. Murilo sorriu de lado. Eu sou só o motorista, lembra? Laura não disse mais nada. Entrou no carro, mas puxou Murilo pelo braço. Vem comigo. Só até lá. Por favor. Ele hesitou, mas aceitou. O banco traseiro era amplo, estofado com couro mais caro do que todo o carro de Murilo. Mas o silêncio ali dentro era sufocante. Chegaram no prédio da família em menos de 30 minutos. Murilo olhava a cidade despertar pelas janelas, enquanto Laura encarava a própria vida como quem olha para uma cela luxuosa. Na portaria, ela virou para ele. Obrigada por me lembrar de quem eu sou. E por me mostrar que eu posso escolher. Murilo sorriu. Se precisar fugir de novo, você sabe qual carro chamar. Ela segurou sua mão por um segundo a mais. Dessa vez, eu volto por mim. O elevador fechou. Murilo ficou ali por um instante. A cidade corria lá fora. Mas dentro dele, tudo estava em pausa. Pela primeira vez em muito tempo. Ele sabia que tinha feito diferença. E isso valia mais do que qualquer cheque no mundo. O carro de Murilo parecia mais leve naquela manhã, mesmo vazio. Ele dirigia de volta para casa com o vidro entreaberto e o coração batendo em silêncio. A imagem de Laura no elevador ainda estava fresca na mente, firme, decidida, mas com os olhos cheios de algo que ele conhecia bem, medo e coragem caminhando juntos. Nos dias seguintes, ele seguiu a rotina como sempre. Rodava cedo, deixava Alice na escola, fazia as corridas, passava na feira, lavava o carro. Mas algo dentro dele não era mais o mesmo. A conversa com Laura tinha deixado marcas. Boas. Doloridas. Verdadeiras. Não se viram mais. Até que, numa tarde qualquer, enquanto abastecia o carro, o celular vibrou. Número desconhecido. Atendeu por reflexo. Murilo. É a Laura. O coração acelerou. Oi, você tá bem? Melhor do que nunca. Será que você pode vir até um lugar comigo? 30 minutos depois, ele estacionava em frente a um centro comunitário recém-pintado, com letreiros coloridos e crianças brincando na calçada. Laura o esperava na porta, vestida com jeans e camiseta, os cabelos presos num coque bagunçado. O que é esse lugar? Ele perguntou. Ela sorriu como quem guardou aquela resposta por semanas. Eu vendi uma das ações da empresa. Peguei uma parte do que era meu e investi aqui. O nome do projeto é Estrada Aberta. É para crianças com necessidades especiais, como a Alice. Transporte adaptado, oficinas criativas, apoio psicológico. E sabe quem vai ser o coordenador de mobilidade do projeto? Murilo a encarou sem entender. Você. Se aceitar, é claro. Ele demorou para falar. Os olhos marejaram sem aviso. Era como se todos os caminhos que percorreu, as noites mal dormidas, os dias suados, tivessem levado até ali. Por que eu? Por que ninguém entende mais de cuidar do que quem vive fazendo isso em silêncio? Porque eu vi quem você é. E porque dirigir nunca foi só virar o volante. Você me levou para casa, e nem era sua. Alice apareceu correndo de dentro do prédio, com um crachá de visitante e uma tiara de borboleta. Abraçou o pai nas pernas,
Depois olhou para Laura e sorriu. Você é a moça do caderno? Laura se abaixou até a altura dela. Sou eu. E você é a menina das borboletas? Alice assentiu, orgulhosa. Murilo respirou fundo. Estava prestes a responder, mas Laura falou primeiro. Eu não te trouxe aqui para te salvar, Murilo. Eu vim porque você me salvou antes. E agora? A gente pode fazer isso por mais gente. Ele olhou o prédio, as crianças, o ônibus adaptado estacionado ali perto. Olhou para a filha, tão viva, tão presente. Depois, voltou os olhos para Laura. Eu aceito. Sério? Mas com uma condição. Ele se aproximou e sussurrou com um sorriso. O nome do ônibus vai ser Alice 1. Laura riu. Fechado. Enquanto o sol começava a se pôr, Murilo subiu no banco do motorista daquele novo ônibus. Alice sentou-se logo atrás. Laura ficou na porta, como quem ainda se despedia de um tempo antigo. O motor roncou. As rodas giraram devagar. Murilo olhou pelo retrovisor e viu a cidade ali atrás, igual, mas diferente. Porque agora, ele não dirigia só por conta. Dirigia por propósito. Na placa do painel do ônibus, recém-instalada, estava escrito em letras pequenas: o futuro é construído pelas mãos de quem carrega o mundo sem fazer alarde. E naquela tarde, dirigindo pelas ruas que sempre conheceu, Murilo teve certeza. O bem não faz barulho. Mas sempre chega no destino. E ele? Finalmente tinha encontrado o dele. E se fosse você no lugar do Murilo? Teria aceitado o convite ou seguiria em silêncio? Me conta nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. Ah, e se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar contando histórias que merecem ser ouvidas. Sua presença aqui faz toda a diferença.